meu começo é um clichêzão aí de desenhar desde criança. Meu primeiro contato com arte foi desenho mesmo, olhando também as intervenções de rua, pichação, galera do grafite da época. E eu sempre fui muito inquieto, assim. Eu sempre desenhei, mas teve um tempo que as folhas tamanho convencional já não era mais isso. Aí eu fui para uma folha maior, até que eu comecei a desenhar em cartolina e aí achei grafite. O grafite mudou minha vida. Eu falo que existem dois momentos muito importantes na minha vida, que foi a separação dos meus pais e a primeira vez que eu pintei grafite, que eu sabia que era isso que eu ia fazer minha vida toda, assim. O bagulho mudou minha mente, assim, caralho, é só isso agora. E aí eu lembro que eu chegava em casa felizão, mãe, fiz um trampo, fiz um grafite que eu gostei. Minha mãe brava, trouxe dinheiro. Você teve outros trampos também? Tive. Mas tudo muito informal, assim. Trabalhei em Lava Rápido, trabalhei... Quer ver? Trabalhei com políticas de entregar panfleto. Mano, meu negócio era... Minha cabeça não funcionava em outro lugar. Ou era com ou era pra isso. Tá ligado? Sempre foi muito assim. Então eu trabalhava no Lava Rápido. Eu tava trabalhando no Lava Rápido e na minha cabeça tava funcionando no grafite lá, velho. Tava pensando só nisso, pá, me adiantando. Sempre foi muito difícil, né? Acesso a material, muito difícil. Dinheiro. Pra mim o importante era minha mãe. Sempre. Pra mim o importante era minha mãe. Mas eu entendia que minha mãe tinha um outro regime de trabalho, CLT, é outra ideia, véio, é outra história. Eu entendia que ela não entendia aquilo como eu entendia. Então eu falei, eu vou continuar porque um dia, quando virar, ela vai entender e eu viro. E é isso. Assim. Você tinha isso? Um dia vai virar? Tinha, mano. É mesmo? Tinha. E o virar pra mim não era assim, ser um, sei lá, um Axel Rose do grafite, tá ligado? A minha ideia era sempre pagar minhas contas a partir do meu trabalho, velho. Era essa, assim, minha ambição. Eu nunca fui uma pessoa ambiciosa, tipo de puta, mano, eu quero... Não, velho, eu quero ter meu cantinho aqui, mano, conquistar meu espaço aqui, ter meu cantinho já. Um amigo que trabalhava comigo, ele começou a, não tô mais tanto na pilha, pá. E eu comecei a, velho, eu preciso pintar, eu quero pintar, mano, eu quero ir pra cima. E o cara me vi sozinho. Eu tinha vários amigos, mas cada um não corre. A impressão que eu tinha é que ninguém vibrava igual eu, assim. Pá, mano, vamos aí, velho, vamos acreditar, vamos pra cima. Falei, mano, me vi sozinho, falei, mano, é sozinho? Então demorou, vamos sozinho. E aí viciei em pintar sozinho. E aí todo lugar que eu fui, eu pintava muito sozinho também. Porque é aquela ideia de, tipo assim, mano, eu acho que o trabalho... Eu já fui ao contrário, meu. É mesmo? Aham. Putz. O trabalho, pra mim, o trabalho individual, ele tem que vibrar junto, ele tem que estar... Na mesma frequência. É. Pra poder colar com a turma, né? Não, e até pra você somar de outro, tá ligado? Eu acho que quando você tá com o seu trabalho pessoal em pé, bonitinho, você consegue... mano, você consegue percorrer em qualquer lugar, assim. Eu via, a minha escola era as revistas, velho. Você, mano, os caras trabalham muito junto, mas como que é isso, velho? Caralho, maluco, pá. Entendeu? Você olha a parada pronta, aí você fala, caramba, mano, esses caras devem ter sentado um mês antes, pá. Mano, não é, velho. Na hora, e aí, mano, pega aquele pedacinho ali, demorou. Pá. Presta a tinta pra chegar aqui, sobrou aquele pedacinho, faz uma tag lá, já demorou. Entendeu? Era difícil informação. Então, qualquer coisinha que a gente aprendia, era de puta, mano, caraca, agora, nossa, velho. Não via a hora de encontrar um amigo e falar, mano, você sabe o que eu aprendi? Se liga isso aqui. Mas aí, cara, eu pirava em quadrinho, né? Minha mãe, assim, a gente morava no centro, então era piolho de banca, né? Então, assim, toda banca que eu passava, assim, eu queria um quadrinho, né? E curtia os quadrinhos tudo, assim, porra. Maurício de Souza, King, né? Tipo, porra, Mônica, pá. Rolava uns Disney também, mas era mais Maurício de Souza mesmo. Ziraldo, saca? Essa turma aí. E eu, velho, pirava. Aí a galera na escola de vez em quando falava, vai ter trabalho em grupo, cartaz. Isso eu lembro assim, terceira série, devia ter
9 anos, né? Eu lembro disso perfeitamente, assim, Davi que vai fazer o desenho, que ele é bom nisso, aí, porque eu ficava desenhando os negocinhos, sempre, né? Acho que, sim, toda criança nasce com essa pegada, né? Vão desenhar. Uns deixam pra lá, né? Por crítica, por outras coisas, porque a sociedade mesmo não estimula isso. E outros que não sabem o que vai fazer, igual eu, continuar desenhando, né, velho? Aí eu ficava desenhando. Aí beleza, fui em escola municipal e tal, esse tipo de coisa, desenhando nas carteiras sempre, e aí, pô, aquele convívio, né, com diversas pessoas de classes sociais diferentes e tal, sacou? Aquela loucura toda. E eu era da turma que queria ficar no escadão, a turma do fundão, entendeu? A turma que pegava o skate, ia pra rua, então já conciliava outras coisas, aí, pô, juntado com a galerinha, e todo mundo, música, né, vem uma cultura meio subversiva, né, vem toda uma onda, assim, por trás disso, mas tem muito a ver com a escola municipal também, sabe? E aí neguinho começou assim, cara, vamos fazer uns painéis aí e tal, não sei o quê. A gente não sabia fazer nada, a gente pegava o spray e pichava. Pegava giz de cera e pichava tudo, a gente saía pichando tudo. Até a professora não aguentar mais, a professora de artes, né, que é a direção da escola, falou, gente, tem que canalizar a energia desses caras aí, sabe? Assim, os caras estão pichando a escola inteira, pichando o quarteirão todo, tá indo já pro bairro do lado, entendeu? Eu passei ali, tava lá da Vox e tal. Era da Vox, um solzão, assim. Da Vox, um solzão, velho. Não, tinha um skatinho embaixo, assim, ó. Aí depois skate, como é que é? Board. Skate or die. Caralho, porra. Revolts. Aí a professora falou, não, vamos fazer uma oficina, gente, porque ó, tá tendo muita reclamação e tal, a gente tá precisando. Aí fez uma oficina em 98, uma oficina de arte. Aí pegou uma salinha lá, que era salinha de artes, aí liberou as paredes pra gente, a gente começou a pintar lá e tal. Aí a gente pegou a quadra da TU depois, aí fomos pegando, aí pintamos a escola, né, pintando tudo. Saiu da salinha, foi pra quadra, da quadra foi pros corredores da escola. Aí a gente começou a achar que a gente era gangster, né, irmão? Porra! Fazer grafite, andar de skate, só as calças largas. Tinha conta pra pagamento, tava nem pra nada. Gangsta! Porra! Tudo menino, né, cara? Mas esse sonho era legal, esse sonho do estilo, de ir pro rap, pá, de achar que, né, isso aí foi criando, né, muita onda, né, tipo assim, mais do que outra coisa, mas foi criando muita onda que serviu, assim, pra gente um pouco, sabe? Não a questão de ser gangster, né, digo a questão de ter um estilo, de estar buscando aquela... De não ser mais um número, né, mano? Aquela coisa da rua também, né? De estar trazendo aquela questão do... Vivendo um pouco o hardcore, o hip hop. Isso é herança do hip hop pra caramba, né? Não, demais. E assim, a gente meio que se resgatou, assim, né? A gente começou a pintar e tal, fomos pintando, aí começamos a pintar a escola municipal, várias, cara. Aí essa mesma professora, ela era mãe de um amigão meu do Lip 2, que fazia umas letras boladas, Lip 2. E aí ela começava a arrumar umas escolas municipais pra gente, tipo, lá no Barreiro, lá em Venda Nova, lá no Padre Eustáquio, a gente ia. Aí eu chegava lá, conversava, né? Era mais em troca de material no final das contas, sacou? E muito pintando escola e pintando, aí pegava o material e ia pra linha. A gente gostava de pintar os muros da linha, porque assim, ninguém ia ver direito, só quem passava de metrô e era tudo com um início, né? Era uns muros baldios, não tava buscando Hall of Fame, não queria o muro mais bonito da cidade, não tinha essa pegada lá no princípio. Lógico, a gente queria pintar o máximo possível, tudo que podia. Era pintar, a gente juntava, tinha uma empolgação, né, muito grande de juntar a turma e ficar desenhando. A gente ficava desenhando muito, assim, encontrava pra desenhar, sabe? Era uma coisa assim, tinha um tesão muito grande, né? Tipo assim, juvenil nisso tudo, né, cara, de fazer essas coisas assim. E aí o tempo foi indo, a gente foi adquirindo mais prática. Aí com o tempo, assim, a galera lá de São Paulo começou a chamar para ir para uns eventos e tal. Aí o Binho, né, que é um dos percussores aí nacionais aí que a gente tem aí do grafite, do hip hop, ele fez uma revista. E essa revista ele botava a gente lá. Então, assim, Minas sempre ficou um pouco atrás de São Paulo e Rio nessas questões, assim, sabe? Então, assim, isso foi uma abertura muito grande, porque deu uma... Minas apareceu, né, pra cena nacional, assim, né? E, assim, a gente pintava muito aqui. Aí tinha Da Lata, tinha um Hyper, né, o MTS, o Luquinhas, o Ed Moon. Tinha uma galera muito foda que saía nessa revista aí. Tinha o FIA, tinha muita gente.
Muita gente, assim. Aí o Binho deu uma abertura boa. A gente começou a ir pros eventos e tal, e isso trabalhando, fazendo as coisas. Mas eu sempre trabalhei com outras coisas também, né? Nossa, trabalhava com... Fiz tudo. De office boy, a garçom, sabe? Tipo, cara, pô... A gente fez de tudo, né? Tinha que ganhar grana, tinha que fazer a coisa acontecer. E eu não tinha essa pretensão de viver de arte. Eu achava que uma hora eu ia arrumar um emprego, que eu ia... Assim, a minha família, né, tipo assim, morava no centro e tudo, mas é uma classe média baixa, entendeu? Assim, né, não faltou nada lá em casa, sabe? Tipo assim, nunca, né? Mas assim, também não tinha essa perspectiva de ser engenheiro, ou ser advogado, ou ser médico, né? Falar, tem que arrumar um emprego, passar no concurso, talvez, né? Mas o foda é que eu também não gostava de ficar estudando. Então, como é que você passa no concurso? Eu falei, vou acreditar na arte e vou continuar fazendo as coisas. Mas só que era muito underground, a gente gostava de pintar de madrugada, saca? Mas só que essa revista, junto com a internet, que aí começou a chegar, era da internet, até então não tinha, era só revista e tal. Aí tinha um fotolog, as coisas começaram a fomentar de um jeito, o povo dando moral, né? Porque o feedback também é muito importante. Você fala, não, que legal, o povo começa a te convidar para os eventos, você vai, né? Você paga qualquer coisa e vai, sabe? Aí eu fui indo para os eventos, e as coisas foram acontecendo. Até que quando eu vi, eu já estava morando fora, né? Conheci minha esposa aqui, mas já tinha feito o eixo Rio-São Paulo, né? Várias vezes. Assim, eu te conheci num evento em São Paulo. Foi em São Paulo, a gente conheceu lá, pintando o túnel da Paulista. Túnel da Paulista. 100 anos de imigração japonesa. 100 anos da imigração japonesa. Foi um evento foda. Foi, nossa, muito painel foda. Ele concentrou, assim, na época, pra mim, a nata do grafite nacional. Foi muito foda. O Binho tinha uma curadoria muito certeira, sabe? Tipo assim... para quem estava produzindo bastante, né? E aí eu fui para fora, assim, também nessa pegada também, tipo assim, na época eu já vivia praticamente só de arte, mas quando eu recebi a notícia que eu ia ser pai e eu estava morando fora, aí eu falei, não, agora eu tenho que botar tudo, né? Aí eu fui escrever os projetinhos que eu fui apresentar lá nas comunas, né? Eu estava na Itália, né? Aí fui dar aula de pintura, de street art, né, dentro de penitenciária, né, aí foi um rolê diferente do que eu estava fazendo aqui, porque eu tinha participado de alguns workshops, né, com Criança Esperança, essas coisas, nunca fui do Arena, que teve vários projetos aqui, que eu nunca participei, assim, nunca participei de forma efetiva, né, era sempre uma participação aqui, ali, mas nunca dei aula, assim, aí foi lá fora que eu comecei a fazer isso, eu já tinha uma certa experiência, já tinha mais de 10 anos ali de pintura. Aí fui cacetando tudo que eu podia. E na época a internet bombando, aí eu já fiz, e-mail pra todo mundo. Ia lá no secretário da Cultura, desembolava com ele, fiz um portfólio impresso gigantesco, lindo e maravilhoso. Apresentava pra todo mundo, onde eu ia. Onde eu ia, velho? Portfóliozinho no braço. Isso na Você Itália? Você me conhece, não? Isso lá na Itália. Não conhece, não? Eu sou Davi, tô aqui, meu portfólio é esse, meu trabalho é esse. Foda-se, cara era padeiro, que cara tava arrumando. Tava mostrando meu trabalho o tempo inteiro, mostrando meu trabalho o tempo inteiro. Ainda sou assim, os Uber passam mal comigo. Os caras estavam lá dirigindo, nós quase mortos. Toda hora, olha isso aqui, isso que eu fiz. Aí, cara, nessa onda toda eu comecei a chegar em algumas galerias, alguns museus, aí eu participei de alguns eventos importantes, aí eu comecei a fazer umas associações com artistas internacionais, aí comecei a fazer roupa, aí comecei a fazer produto, aí você começa a ser chamado para outras situações, e aí é uma avalanche, a coisa não para, né, vai indo. E hoje em dia eu vivo somente de arte, graças a Deus, já tem 15 anos que eu vivo só de arte. Muitas vezes, assim, né, as pessoas, elas pensam assim, vou viver de arte, então tem que fazer um curso. Sim, sempre é bom, né, você ter acesso, né, de você poder estudar arte e tudo, né. Apesar de que também existe controvérsia que diz que engessa muito também, né, porque as escolas de arte, elas são escolas de arte, né, elas têm uma tendência, né. No meu caso, no caso do Fia também, no caso de muitos outros artistas que vêm da street art, não tinha essa formação de curso de grafite. Workshop de grafite, não tinha nada disso. Então, assim, você vai aprendendo as coisas na raça, na tora. Você pega um spray escasso lá, que, tipo assim, que é mais gás do que tinta, né? E você aprende a tirar o ar dele, você aprende a fazer um pino, você aprende, né, a manusear ele de tal forma que você consiga usar ele de uma forma melhor, né? Próprio para que se adapta, né? E a mesma coisa são os estudos, né? Singulares que cada um faz, né? Porque, tipo assim, os livros que você lê, as pessoas que você conversa, as referências também são importantes, né? Tipo assim, que você tem de arte, né? Em geral, né? E você aprofundar naquilo, né? Por si só, e pesquisando, e desenhando, e achando o seu estilo ali, sabe? Então, tudo que você vai absorvendo na sua vida, aquilo lá vai ser espelhado na arte, né?
Então, assim, os lugares onde você viajou, as pessoas com quem você conversa, né? Os livros que você leu, os filmes que você viu, né? Então, tipo assim, isso tudo tem a ver, o meio que você vive, né? Então, isso tudo vai influenciar na arte. Isso vai deixar uma arte sincera, né? Porque não tem como você fugir, né? Dos livros que você lê, das pessoas que você conversa, sacou? Do seu meio, entendeu? Então, aquilo lhe traz. Então, Tá assim, enraizado no seu produto, né? Total, é pedaço da alma, né? Você joga ali, ó, eu tô vivendo isso, agora de uma forma ou de outra você acaba jogando lá. Por exemplo, hoje eu entendo mais e consigo conceituar o meu trabalho do que antes. Porque antes era tudo experimental, fazia patos, fazia personagens, né, e tal. Hoje em dia tem um conceito, tem um porquê, né? E isso nasceu com o tempo. Não foi uma coisa que, agora eu vou fazer, o estilo é esse, agora o conceito é esse. Não, isso é uma coisa que vai com o tempo. Né? Você vai amadurecendo, você constrói isso, né, cara? Assim, hoje eu entendo, eu sou filho de uma branca com um negro, né? Aí depois de um tempo eu entendi as minhas buscas de universo interior, de toda a vida é sagrado, né? Com os conceitos do Brasil, né? Que a gente vive. E uma das obras icônicas que eu fiz é o Abraço, do Dia com a Noite, né? Que foi o primeiro que eu fiz foi em 2013, lá na Itália, justamente falando sobre essa questão do fluxo migratório e tal. Mas depois eu fui ver, tipo assim, minha mãe, meu pai, saca? Eu que sou esse mesculho, né? Então, tipo assim, isso tudo foi só depois que eu entendi que o meu trabalho falava sobre mim, né? Tipo assim, eu até então eu tava fazendo. E agora eu entendi, e agora eu tô tentando seguir esse caminho até onde for sincero também. Porque na hora que não for mais sincero também, aí eu faço outra pesquisa e vou para um outro lado, se for o caso, né? É muita loucura, cara, esse negócio todo. Eu acho importante a gente estudar. Eu não tenho formação superior, não tenho. Mas eu acho importante a gente estudar, sei lá, história da arte, estudar o que você está fazendo. Porque, querendo ou não, a gente está trabalhando, a gente está fomentando, a gente está construindo um movimento artístico que daqui 100 anos vai ser estudado também. E eu acho importante a gente se dedicar para que os nossos objetivos sejam alcançados, né? Eu falo dentro do seu trabalho, assim. Então, por exemplo, o Davi falou sobre técnica. Antigamente, a gente não era igual hoje. Hoje, você dá um Google... Você vai no YouTube e tá tudo lá, velho. Você aprende coisas que a gente já demorou, sei lá, eu aprendi 10 anos, você aprende em uma semana. Não, nem um ano. Um ano, tá. Exagerei. Não, eu mas sobre a história da arte também, né? Que a história da arte, às vezes, ela é muito limitada, né? Num conceito mais eurocêntrico e tal. E a gente fazer pesquisas regionais também é muito importante, né? Tentar buscar mais a fundo, é uma coisa que o Norte faz muito bem. Dentro de toda essa história, assim, eu acho que é importante a gente entender o nosso momento, entender qual é a nossa posição dentro do nosso momento, dentro do que a gente está fazendo, do que a gente está se propondo a fazer, entender que existem muitos outros passos para ser percorrido ali e que a técnica é uma delas, o estudo é um deles, o convívio humano é um deles. O grafite trouxe muito isso para nós, assim, de juntar os amigos, né? Era isso que eu queria falar. Juntar os amigos pra pintar, juntar as pessoas. O quanto é importante, tá você estar próximo de artistas, cara. Sacou? Pra entender, fazer um paragona, uma comparação. E aí, irmão, como é que funciona aquilo e tal? Aquilo que eu não sei, você fala, pá, entendeu? E aí a construção do conjunto, né, ela te leva mais adiante, né? Muito doido, muito doido. Isso aí é muito bom, isso aí, de você estar trocando, né? Ter troca com outros artistas e tal, não ficar sozinho, né? O grafite, uma das coisas que eu acho muito doido, assim, de quem faz grafite, é você aprender que o seu trabalho é o seu trabalho, mas quando ele tá aqui, junto com outra pessoa, não é mais o seu trabalho, é o nosso. É outra coisa, mano. É difícil isso. É difícil interagir uma coisa com a outra. Falar, mano, até pros artistas cascudos aí. Eu tenho uma ideia. Quando eu passo essa ideia pro Davi e a gente vai pôr pra parede, essa ideia não é mais minha, é nossa. Então tem que ter a digital dele, tem que ter a minha. E isso é muito doido, velho. É um trabalho de ego, né, cara? Muito bom. Muito, muito. E eu acho importante, voltando à história de arte e tal, de estudar a história da arte e tal. Você falou dessa visão colonialista que foi nos passada pra gente quanto arte, né? Arte, história, né? Tudo, né? E é muito doido que, assim,
A gente tá hoje debatendo sobre arte e daqui 100 anos, sei lá, menos, as pessoas vão estar estudando sobre isso que a gente tá falando aqui agora. Sim, claro. Quando você está na crista da onda, é difícil entender aonde ela vai chegar, saca? E a gente está vivendo esse momento da crise da onda. Então, assim, definir o que é o grafite, o que é a pichação, hoje é muito complicado, sabe? Porque a gente está vivendo ainda, a gente está na construção desse momento. Aí daqui 100 anos já vai ter dado aquela onda que já foi na areia e voltou, aí sim vai ter... chama-se... Esse movimento de arte se chama-se sim. Mas assim, hoje em dia é muito complicado, sabe? Você poder dar um nome e realmente... É difícil pra gente, eu acho que a gente tem uma... A gente podia estar aqui, ó, velho, bacharel de street art do mundo todo, eu sou outro. Não sou, tô falando que se a gente fosse. Mesmo assim, o raciocínio ainda ia ser raso para um movimento tão grande em potência e tão pequeno em caminhada quanto o grafite, quanto a pichação, que ele tá falando aqui agora. Porque, sei lá, o grafite tem 80 anos, sei lá, no mundo. Olha, se o hip hop agora fez 50, aí tem aquelas controvérsias de que assim, o que é o grafite, né? Porque por exemplo, lá na Itália eles chamam de grafite aquelas inscrições, né, que romanas também, eles chamam de grafite, né? Então, o que é isso? Saca? Eu tenho uma opinião. O cubismo, você vai enxergar, mano, aquilo ali é cubismo. Realismo, sei lá, aquilo ali é realismo. Surrealismo, papá. Grafite tem uma estética. Independente de... Não tô falando nada de ideologia. O grafite ele tem uma linha, velho. Ele tem uma linha, tem um traço que é dele. Assim como todos os outros movimentos têm. Mas hoje isso aí se perdeu, porque a galera confunde muito o muralismo. E o muralismo? O que é o grafite? O muralismo, pra mim, é uma mistura de técnicas ali, que você vai fazer um mural na rua, tá liberado o espaço, mas todo mundo chama tudo de grafite, que hoje essa nomenclatura ficou muito assim na boca do povo. Grafite. Pintar na parede? Grafite. Vai lá, grafite. Grafite. Tudo é grafite. Acho que é por isso que o grafite incomoda. Porque o grafite saiu da caixa e falou, mano, agora eu vou usar o mundo. Eu vou ser tudo. Eu vou ser tudo. Eu não vou ficar dentro de uma caixa... Tá ligado? Num espaço quadrado. Mas você não acha que isso prejudica, não? Porque, tipo assim, o grafite fica uma coisa tão assim, porque o grafiteiro, né? Quando você sai da marginalidade... Você não acha que é um espaço de tempo muito curto? E eu acho que não cabe nem a nós debater isso. A gente tem que... Estamos na crista da onda. Entendeu? Pô, a gente tá criando agora esse pensamento. Qual que é o seu espaço dentro desse movimento? O meu espaço é de produção. Eu preciso... Eu sou... Do samba, eu sou o toque no tambor ali, mano, entendeu? Eu sou o som que sai do cavaquinho. O que é marginal? O que é ilegal? O que é ilegal? Não tô... eu não tô te perguntando assim pra você me definir. Você tá perguntando em geral. Assim, o que é ilegal aqui pode não ser ali do outro lado, entendeu? Então é difícil, assim. Eu acho que o grafite é o marginal também. E é muito doido como que a arte tem esse poder de dar um chacoalhão, né? E fala, tá porra, mano, cara. Chacoalhou e quando a poeira desce, você fala, mano, você não é mais a mesma pessoa, hein, Diogo? O Arte em Coisa chegou na minha vida por conta desse camarada aqui, que eu agradeço ele pra caralho, que foi uma experiência... Nossa, você é louco, velho. O universo criou isso. Cara, que maluquice, né? Como é muito doido, assim. Eu ter essa oportunidade de ir até essas pessoas e ajudar com o meu trabalho é muito emocionante. Assim, a última vez que eu falei, eu chorei, velho. Não vou falar mais não. Nossa, não vou falar não, velho. Tem muitas pessoas que não têm o contato com a parede, com a tinta. Às vezes é um ilustrador fantástico, mas não tem aquela coisa do pintor. Né? Então, assim, aí o Arte Cores traz um pouco isso. A gente tenta levar um pouco a distância, um pouco quando a gente está perto, né? De estar criando essa ideia dessa formação. Então é importante esses projetos estarem nessas localidades, nesses lugares. É importante esse projeto estar chegando lá. Chegou, entendeu? E agora que chegou, tem que fazer o melhor, né? Que a gente pode fazer lá. É importante pra gente ter contato com esses artistas também. Nossa! Você tá doido. É uma troca, velho. O tempo inteiro, filho. Troca de vida, saca? Troca de história. A galera é maravilhosa, é muito... Esse lance da arte, assim, a gente fala sobre o humano, né? Então, quando a gente toca
Por isso que eu acho que é tão importante, assim, o projeto, as pessoas que são atingidas por esse projeto, e eu falo no todo. Quando eu falo as pessoas que são atingidas por esse projeto, eu não tô falando só dessas pessoas que estão pintando lá agora. Tô falando do Davi, tô falando de mim, você, todo mundo. Mas com certeza. Você volta outra pessoa, você pode ser humano melhor. Nossa, volta muito mais humano, sabe? Tipo assim, ainda mais... Você vê que é grandioso aqui, você fala, putz, cara, você volta pra cá, conta a história pra galera, fala, nossa, conheci fulano, que história é isso? Conheci isso, aquilo, não sei o quê. Que bom esse projeto seu, né? Da hora. É, mano.